O título hoje é uma meditação que me veio à mente. Eu vou chamar de Ao Deus Desconhecido e os Ídolos Não Reconhecidos. Paulo, quando visitou a Grécia, em Atenas, se revoltou de ver a idolatria que havia na cidade. Tinha Deus para tudo quanto é coisa, menos o conhecimento de Cristo. Ele viu um altar chamado Ao Deus Desconhecido e pregou sobre esse Deus que é o nosso Criador. O interessante é que hoje em dia, se você ler em Isaías 44, Deus falando sobre a futilidade da idolatria, o cara vai lá, pega um pinheiro que ele cresce, corta aquela madeira, faz uma fogueira, assa o pão sobre a lenha para sua comida, se aquece, fala que vida boa, gostosa. Depois do resto da madeira, ele esculpe, entalha um ídolo, se prostra e começa a adorar aquele pedaço de pau e pedindo socorro um pedaço de pau. E Deus fala assim, esse cara parece que não tem um cérebro, porque não pode parar para pensar. Por metade da madeira eu queimei, fiz a minha fogueira, fiz a minha comida em cima dessa lenha. Agora a outra metade vou esculpindo Deus. E eu estou aqui feito um bobo, ajoelhado, pedindo socorro a um pedaço de pau. Deus fala que não sabe nem entende quem faz isso. A idolatria é uma loucura. Vale a pena ler Isaías capítulo 44, Deus delineia bem sobre isso. Porém, eu quero trazer uma atualização aqui sobre o que realmente acontece hoje em dia. Eu diria que nós lidamos com duas coisas distintas: o Deus desconhecido e os ídolos não reconhecidos como ídolos. Como assim? Antigamente, na época de Israel, houve muito aqueles ídolos conhecidos, Moloque, que queimavam criancinhas em sacrifício a eles, Deus Baal, o Deus da imoralidade, que eles tinham cultos pornográficos com animais, com homossexuais, com prostitutas cultuais, para cultuar os deuses da fertilidade, aquela coisa toda. E Deus acabou com o povo de Israel por causa disso. Depois do exílio na Babilônia, Deus trouxe de volta o povo e o reconstituiu. Hoje Israel é um povo fiel ao Deus vivo, apesar de não reconhecer Cristo para nos dar a chance. Vamos entrar em detalhes sobre isso. A questão é, quando nós conhecemos de Deus e quando nós pensamos conhecer, a gente fala Deus Pai, um dos grandes ídolos, dois grandes ídolos que existem, que nós confundimos o verdadeiro Deus com eles, um deles é o nosso pai humano. Nós temos a tendência psicológica de confundir Deus com o nosso pai que nos criou. E se você olhar na Bíblia, nenhum pai da Bíblia foi perfeito. Todos eles tiveram defeitos. De Abraão, a Moisés, aos apóstolos, todos tiveram falhas. Então, se a gente confundir Deus com o nosso pai humano, nós estamos cometendo uma idolatria. Porque se você quiser ver Deus como ele é, você tem que olhar para Jesus. Jesus falou, quem me vê a mim vê o Pai. Então, se eu quero ver o Pai como eu tenho que espelhar em Jesus. Se eu pensar que o meu Pai Celestial é como o meu Pai humano, eu vou atribuir a Deus os defeitos que meu Pai humano tem, como eu também, como homem, tenho defeitos. Então, um grande erro, a idolatria mais comum que acontece a nível inconsciente de todo ser humano, que é confundir nosso Pai Celestial com nosso Pai humano. E, gente, nosso Pai Celestial não tem nenhum dos defeitos do nosso Pai humano. E todos nós temos falhas porque nós somos humanos. O único humano sem defeito é Deus quando veio em carne, na pessoa de Jesus. Esse é um dos ídolos que temos que eliminar. E o remédio é o mesmo que vou mostrar para a outra idolatria. O remédio é olhar para Jesus. Jesus falou assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você não me reconhece? Então, se eu quero conhecer como o Pai é, eu tenho que ver Jesus. E para mim é chocante, porque eu, pessoalmente, eu tenho feito na minha mente, inconscientemente, caído nesse arquetipo que existe na mente de todas as pessoas, de confundir Deus com o nosso pai humano. E muitas vezes vi Deus com os defeitos do meu pai humano. E eu, como pai também, como ser humano, também tenho defeitos. Nenhum de nós é perfeito. E é um terrível ídolo, porque a gente enxerga Deus como ele não é. E Jesus fala, quem me vê a mim vê o Pai. Você quer saber como é que Deus é? Ele não tem nada a ver com o que você pensou. Olha para Jesus, que esse é o coração do Pai. A Bíblia, em Colossenses, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, se eu quero conhecer Deus como é, eu vou olhar para Jesus, porque Deus é igualzinho a Jesus. O caráter, o amor, o carinho, a verdade, a sabedoria, tudo aquilo. Outro ídolo que existe muito grande, Jesus fala sobre como o idólatra trabalha. Ele pega aquela madeira, esculpe ela, aplana com o formão, com a plana, e esculpe uma imagem de um homem ou de uma mulher, na beleza do ser humano, que pode ser colocado num altar para ser adorado dentro de casa. Gente, não é comum hoje a gente entalhar ídolos de madeira, mas, gente, a teologia de hoje
desde a época medieval, principalmente hoje, tem esculpido deuses diferentes do nosso Criador. São aquelas teologias que esculpem o Deus à imagem e semelhança daquele que cria a sua própria teologia e cria um Deus semelhante a si mesmo, né? Nós temos que tomar cuidado para nós não fazermos isso, né? Para não limitarmos Deus ao que nós somos, né? Um Deus que tem a sua posição, né? Um Deus que é racista, ou um Deus que é liberalista, ou um Deus que não crê em milagres, porque o homem que o esculpe não crê em milagres, porque não tem poder, porque não tem uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. E quem não está se enchendo do Espírito Santo, mas de aprovação humana, que é um erro muito comum na nossa sociedade hoje, principalmente a sociedade religiosa, não vai ter poder para impor a mão em alguém, curar, profetizar, ter visões, né? Porque essas coisas são possíveis pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, muitas pessoas criam limitadores e criam um ídolo que cabe dentro de um lar, num bolso, numa teologia limitada, né? Esse é o pior dos ídolos que tem, porque desabona Cristo, um Cristo que cabe dentro do próprio ser de um homem, que não é cheio do Espírito Santo, cujo trono ainda tem o ego, o eu lá, aprovado por outros egos, mas não o Espírito Santo de Deus no controle, né? Jesus disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz, que você esteja disposto a morrer para si mesmo a cada dia e me acompanhe. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder por minha causa, esse de fato a salvará, né? Então um erro muito comum é a gente fazer um Deus à nossa própria imagem e semelhança. Isso é a pior das idolatrias, né? Você esculpe um Deus conforme os seus valores de aprovação humana, né? Você tem a aprovação de uma comunidade pelas suas boas obras, e aquilo que agrada a comunidade, você esculpe Deus nessa imagem para que ele seja uma projeção do seu ego, né? Muitos líderes religiosos fazem isso hoje. E quando eu falo que eu faço isso, eu pareço com Jesus da Bíblia. Aquele que amava, curava, que não tinha limitações, né? Quanto nós temos que voltar para Deus de novo das nossas idolatrias, porque o Deus que nós estamos adorando, se não é igual a Jesus Cristo, é um ídolo, né? Ou estamos comparando Deus com o nosso Pai humano, ou conosco próprios, ou com o que é agradável às pessoas que nos aprovam, né? Mas se nós não viemos para a Bíblia sobre Jesus, o livro de Mateus, gente, inteiro, ou o livro de João, né? Lucas, os evangelhos inteiros, esse é Deus. Se eu estou crendo ou pregando um Deus diferente desse, eu estou cometendo idolatria, eu estou lá enquadrado na idolatria que Deus fala em Isaías 44. A idolatria não quer necessariamente dizer que vou esculpir um ídolo de madeira, pedra, ouro, prata e adorar uma estátua. Muitas vezes a estátua é teológica, né? Eu queria um Deus que é uma estátua, ele está imobilizado, diminuído, né? Tem boca e não fala, olhos não veem, ouvidos não ouvem, mãos não apalpam, pés não andam, por quê? Porque é um Deus que é a projeção do ego do seu teológico escultor, né? Então tem um Deus esculpido pela teologia dos piores que tem. Porque um Deus isso não pode salvar ninguém. É um Deus do moralismo, né? E o moralismo é tolice, né? Se esse Deus que eu adoro não é Jesus Cristo, eu posso estar cometendo uma séria idolatria, independente de haver estátua ou não, entendeu? O meu convite a mim mesmo, a quem ouve, é que nós voltemos para a Bíblia e procuremos entender Deus como Jesus Cristo é. Ele é a expressão perfeita de Deus. Deus não é nada diferente do que Jesus Cristo. Ele está no poder do Pai, né? Tem o poder sobre todo o tempo, o espaço, todo o universo, é infinito. Mas o caráter dele, o ser dele, o jeito dele é o de Jesus Cristo. Se eu estou adorando um Deus diferente disso, eu estou cometendo idolatria. Se você está adorando um Deus diferente disso, está cometendo idolatria. Provavelmente é um Deus teológico, né, limitado pelos seus teólogos, né, que estudam a Bíblia para da Bíblia, ou seja, a madeira natural, um pinheiro, esculpir um Deus que satisfaça as suas próprias limitações humanas, que não desafia tomar a cruz, nem negar a si mesmo, nem seguir Jesus, mas que isso satisfaça dentro das suas limitações, conforme agrade o seu próprio consenso de prazer em viver em relação às outras pessoas. Não vamos cometer esse erro. Vamos seguir Jesus como ele é. E vou dizer, o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. Os ídolos são medonhos, são fardo pesado até para as bestas feras que os carregam. Jesus fala. Mas se nós seguirmos Jesus, ele vai dar descanso para o nosso coração, porque ele é manso e humilde de coração. E o fardo dele é leve, quer dizer, o peso que ele põe é leve, e o jugo, quer dizer, andar junto com ele é coisa suave, né?
É muito simples. Só ler o que está nos Evangelhos, o Sermão da Montanha. E pelo poder do Espírito dele, que age em obediência ao que ele ensina, como ele diz na Bíblia, né? Textualmente, taxativamente, vai nos ajudar a praticar o que está escrito. É muito simples. Né? Então, 2 livros de Vital. Deus teológico, esculpido pelo teólogo, que vai estudar o Deus. Imagina se alguém chegar e olhar para você, fazer um estudo sobre você, ficar te filmando, te personalizando, e criar uma versão reduzida sua, um meme, né? E dizer que aquilo é você. Aquilo não é mais você. É uma interpretação limitada, né? Deus não tem limite, né? Ele sempre existiu, ele é o Pai da eternidade, né? Os céus dos céus não podem conter, o universo é o trono dele, ele é maior que o universo, é santo, e está presente a tudo, né? E ele não faz exceção de pessoas, sabe quantos fios de cabelo nós temos? Se eu tirar um aqui, ele tem um a menos, ele sabe, né? E Jesus Cristo é o caráter dele a ser espelhado. Qualquer outra coisa é idolatria. 2 buracos a gente evitar. O Deus que se assemelha ao nosso pai humano, que nem sempre é exatamente igual a Jesus. É meio difícil encontrar um pai que seja igualzinho a Jesus, no mundo de hoje, atual, né? E o Deus esculpido pela teologia, que acaba sendo apenas uma ação entre amigos, né? Mas se a gente abrir a Bíblia e olhar para Jesus e entender que o nosso pai é igualzinho a ele, e que esse universo é controlado pelo próprio Jesus, que todas as coisas estão nas mãos deles, nós vamos ter uma fé que transforma essa criação na nova que é de ser, começando de dentro de nós para fora. É um chamado a você e a mim para transformarmos, beleza? Valeu.